Olá pessoal, tudo bem? Hoje começa uma série de vídeos sobre as obras do Florestan Fernandes. Florestan Fernandes foi um dos maiores sociólogos brasileiros e faleceu em 95 após uma complicação numa cirurgia de transplante de fígado. Antes de falar sobre o livro, que é esse aqui, o primeiro, seria importante comentar que o Florestan Fernandes ingressou como professor na USP em 45 e permaneceu lá dando aulas até 69, quando foi aposentado compulsoriamente pelos militares, né, devido ao ato AI-5. Depois que ele foi aposentado da USP, ele foi convidado a dar aulas em outras instituições, tanto no Canadá, né, quanto depois no próprio Brasil, na PUC aqui de São Paulo, quando ele retorna. Na final da década de 70, então, ele dá um curso na PUC em 77, que são as notas sobre a teoria do autoritarismo. Esse curso, essas notas que ele prepara para o curso, para as aulas, ele acaba sistematizando depois o material e isso vira o livro que vai ser publicado 1 ou 2 anos depois, né? Então, essa edição que eu tenho da Expressão Popular é uma edição já bem mais recente, 2019, que de certa forma presta uma homenagem a essa primeira publicação lá do final dos anos 70. O que prega, né, o que defende esse curso do Florestan Fernandes? Ele discute algumas linhas-chave do autoritarismo, do estudo sobre o autoritarismo, e mostra, né, que existem várias formas de abordar o tema, seja pela perspectiva individual, que a psicologia social daria conta, seja pela perspectiva social, que aí envolveria a sociologia, ou seja pela perspectiva do Estado, que seria uma matéria mais dos cientistas políticos. Da perspectiva individual, a gente poderia pensar que o autoritário é aquele que tem traços que permitem identificá-lo desta forma. Então seria uma ótica, digamos, não que ela ignore o que está em torno do indivíduo, mas que ela prioriza, né, a conformação psicológica, os atos desse indivíduo, para se mostrar como o autoritarismo está ligado a traços da personalidade. Uma concepção sociológica, embora não despreze a personalidade dos indivíduos, leva em conta a relação que eles mantêm com os outros indivíduos, especialmente aqueles de outras classes sociais. E a perspectiva do Estado é aquela que leva em conta o modo como essa sociedade autoritária acaba se refletindo e espelhando também os governantes, os dirigentes e os demais participantes das chamadas classes dominantes, e como esse Estado gere ou deixa de gerir os problemas sociais, ou então como esse Estado autoritário se relaciona com outros Estados. A gente poderia pensar, evidentemente, em vários países, hoje, 2021, que tem uma relação autoritária, portanto dominadora, em relação aos países, por exemplo, os Estados Unidos, em relação à América Latina, pelo menos desde a década de 60. Como se estabelece o autoritarismo, uma relação autoritária? Primeiro você tem que ter uma fonte de autoridade, exacerbada, evidentemente. Depois, uma justificativa, né, um discurso, um conjunto de ideologias que, de certa forma, autorizem esse discurso autoritário. 3, uma audiência, ou seja, um povo, um público simpático ou resignado a essa forma de pensar e agir do sujeito autoritário, que em geral ocupa cargos, né, institucionalmente, portanto, é um sujeito que transforma, que transporta também
a sua personalidade autoritária para os cargos que ele vai ocupar. Florestan Fernandes deixa claro que o autoritarismo graça, ou seja, ele floresce em sociedades autoritárias. Esse tema vai ser discutido por muita gente, nós já vimos a Marlene Chauí na semana passada falar sobre isso. Então, de fato, né, a gente percebe que quando a gente lê pessoas inteligentes, sensíveis à realidade brasileira, elas conseguem mostrar claramente que o autoritarismo individual que se transporta para o institucional, ou seja, para postos-chave, né, que mandam tanto em empresas quanto no Estado em si, né, tem relação com esse espírito competitivo apregoado pelo sistema que nós vivemos, que se chama capitalismo. A gente poderia resumir muito rasamente alguns pressupostos do Florestan Fernandes. O primeiro deles é que a nossa sociedade, como estava na década de 70 e pelo visto piorou hoje, ela tem um discurso em nome da liberdade e da igualdade, mas é um discurso meramente formal, segundo ele. Por isso, cada vez que esse discurso se vê ameaçado, logo há um discurso subjacente que é: precisamos conter, né, os germes revolucionários ou esse perigo vermelho que é o comunismo. Então, cada vez que isso acontece, isso suscita uma atuação autoritária da parte de quem defende esse discurso supostamente legítimo da liberdade e da igualdade, que a gente sabe que efetivamente não acontece, e, portanto, o autoritarismo se revela como estrutural numa sociedade classista, no sentido de que ela privilegia, conserva as distinções de classe, ela é muito ciosa disso, e, portanto, esse autoritarismo ele é, ao mesmo tempo, estrutural e estruturante. Do ponto de vista histórico, houve, a gente sabe, pelo menos uma revolução burguesa, que é a revolução no final do século XVIII e início do século XIX, quando as sociedades de antigo Estado passaram a sociedades que a gente chama de modernas hoje, né? Ou basicamente, quando passamos do regime de nobreza, clero, povo, plebe, como se passa para o regime da burguesia, né? Então, no século XIX, quando isso se consolida no Ocidente, o Brasil também vai ser um grande adepto disso. Quando isso se consolida no Ocidente no século XIX, até então a revolução é aceita, ela é positivada justamente por aqueles que pertencem às classes dominantes. A partir do momento que o termo revolução é pensado como um direito e até um dever dos dominados, aí obviamente a mesma classe burguesa que havia feito e protagonizado a revolução no final do século XVIII e no século XIX é a mesma que vai reprimir violentamente a revolução agora aplicada ou feita pelas classes subordinadas. Segundo Florestan Fernandes ainda, o capitalismo é um sistema que defende uma espécie de racionalismo, quase sempre atrelado ao dinheiro, e, portanto, qualquer discurso, qualquer ato que signifique perda de dinheiro, perda de lucro, né, qualquer entrave ao liberalismo econômico, ou no caso, hoje, o neoliberalismo econômico, ele logo é tratado como discurso atrasado, discurso inimigo, discurso comunista. Nós sabemos que no Brasil nós nunca tivemos comunismo, formalmente falando, basta ler um dicionário de política para vermos o que caracterizaria um sistema efetivamente comunista. Qual a estratégia que a direita e a extrema-direita usam para desqualificar o discurso e a ação de resistência? Eles primeiro partem de um pressuposto que é uma falácia, de que o capitalismo é um sistema racional, um sistema pragmático, e é um sistema, portanto, que precisa da ordem institucional, individual, social, para funcionar de forma libertária e igualitária.
né? E nós sabemos que isso é uma grande falácia, uma grande soma de falácias. É, então se desqualifica a esquerda por não ser racional, por viver atrasada, por defender ideias que não são do nosso tempo, etc. Aí o Florestan vai dizer que a linha divisória, portanto, não se dá apenas entre possuidores e quem não possui, mas quem é leal à ordem, ou seja, ao sistema, e quem é inconformado com essa ordem. Daí decorre que a direita defende uma espécie de uma religião da ordem, embora ela diga que a esquerda defende uma religião da revolução. Finalmente, Florestan observa que o Estado autoritário tem três faces. A face democrática, né, serve para disfarçar a manutenção das oligarquias. A face autoritária, propriamente dita, ela justifica a prevenção contra qualquer germe revolucionário. E a face fascista é aquela que a opressão ela se torna sistemática e institucionalizada pelo próprio Estado. Então são três faces simultâneas que, conforme as circunstâncias, conforme o grau de ameaça, né, de qualquer grupo que pretenda questionar essa ordem, a ordem capitalista, essas faces elas despontam, se articulam, umas mais sobressalentes que as outras. Nesse curso do Florestan Fernandes, ele vai lembrar os três pilares do capitalismo. Primeiro, defesa intransigente da propriedade privada. Segundo, ambição pessoal. Terceiro, uma competição institucionalizada. Portanto, aí estão os elementos, segundo ele, que precisavam ser revistos e que teriam sua cura ou seu tratamento, sua terapêutica pelo viés socialista. O socialista, segundo Florestan, seria um movimento caracterizado pela solidariedade, pela distribuição equitativa de rendas, de bens, etc. O que não quer dizer, como algumas pessoas acham, que o sistema, se aplicado no Brasil, envolveria invadir residência, né, etc. A gente sabe que não é isso que aconteceria. Nós não conhecemos no Brasil uma experiência de fato à esquerda. Nós temos no máximo governos conciliatórios, né, e democráticos. Mas por isso mesmo a gente viu até hoje o sistema vigente. Portanto, não conhecemos outra forma, outra concepção de mundo que não seja essa. Daí a importância de ler esse livro do Florestan Fernandes.